Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O filme Irmã Morte, que a Netflix adicionou ao seu catálogo bem pertinho do Halloween de 2023, é uma história de origem. Tem um filme espanhol lá de 2017, que está no catálogo da Netflix também, que se chama Verônica. Neste filme tem uma freira, a irmã Narcisa. Ela tem um paradoxo, né? Ela é cega, mas consegue ver as coisas. E os alunos apelidaram-na de Irmã Morte, né? Ela é super creepy, assim. Então, este filme, Irmã Morte, conta a história, né? A origem da irmã Narcisa. Ele é dirigido pelo mesmo diretor do REC, ou seja, um clássico do terror contemporâneo. Eu amo REC, e o diretor, Paco Plaça, fez vários outros filmes. Depois, a Avó e tal. Ele é, assim, um filme que é lento e não tem muitos jump scares. E tem várias influências que, assim, pelo menos a gente deveria conhecer ou detectar para curtir melhor o trabalho que ele fez. Porque a filmografia é linda, como é bem bolado, né, o storyboard, assim. Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A cinematografia é muito bonita, tem hora que me lembrou muito, inclusive, um filme espanhol dos anos 70, lá de 1976, Quem Puede Matar a um Niño, porque ambos os filmes têm bastante iluminação, ao invés de ser um terror assim, que tem muitas sombras e de lá salta um jump scare, de saltar mesmo. Nesse aí, além de não ter muito jump scare, você tem muito dessa iluminação, né? Porque o terror vem de uma outra parte, vem de um outro lugar. Tem umas horas em que as imagens, especialmente lá no terceiro capítulo, ele é dividido em 3 capítulos, e a loucura e os gritos e tudo vão se aumentando, né? No decorrer desses capítulos. Lembra um pouco a herança e a tradição surrealista que tem no cinema espanhol. Isso me lembrou alguma coisa do Buñuel, Luiz Buñuel, lá dos anos 30, 40, umas caras deformadas, umas coisas de passagem de tempo. Claro que isso aí você tem que também colocar que é um filme de terror, então essas coisas acontecem. E uma outra coisa que eu notei, assim, é que durante o governo a ditadura, né, do Franco, porque essa questão política está muito presente nesse filme, a gente falava um pouco disso também. Em 1942, o governo lançou uma coisa que se chamou NODO, Noticiários e Documentales, tracinho do, né, IFENDO. Existem, assim, foram preservados centenas deles, você consegue até ver na internet e tal. O que eram os nodos? Depois foram copiados aqui no Brasil e tudo mais. Eram notícias sempre favoráveis ao governo, muito ufanistas, muito positivas, e que passavam no cinema antes, né, dos filmes. E aí, em 2008 ou 2009, tem um filme que se chama Nodo, tá? Porque existe meio que uma lenda urbana de que existiam alguns nodos envolvendo coisas religiosas, então tá tudo isso presente nesse filme aí. Esse nodo está presente essa influência nas imagens da irmã Narcisa quando criança, porque agora a gente pode entrar um pouquinho na plot, né, no enredo do Irmã Morte. A irmã Narcisa, quando criancinha, então ela também tem um passado, daria para fazer uma história de origem da origem, né? Se quisesse fazer um universo tipo a Freira, né? The Conjuring, aí o Paco podia fazer com os seus amiguinhos. É assim, quando essa irmã Narcisa era criança, ela era uma espécie de santa, porque supostamente ela vira Nossa Senhora, e aí tem umas imagens granuladas, isso nos anos 30, na época da Guerra Civil Espanhola. E na época em que iam acontecer algumas coisas nada agradáveis no convento, né, que depois viraria escola. Mas, enfim, quando criança ela era essa menininha santa, em um vilarejo qualquer. E imagina, coisa mais maravilhosa para o governo franquista, depois eram essas coisas. Só que quando essa irmã Narcisa, já então uma noviça, chega à escola, que era um convento durante o período da Guerra Civil Espanhola, e durante o período em que ela era a menina santa, ela Narcisa, tem
assim, ela não sabe se aquilo que ela experienciara como criança fora verdade ou não. Ela já estava meio predisposta a ter uma crise de fé. Quando ela chega na escola para substituir uma freira, não sei o que lá, e ela começa a ter visões, né? Demora um pouquinho, mas assim, ela vai começar a ter visões, a crise de fé dela se instaura. Só que ela vai procurar a verdade, né? E daí o filme vai tratar, assim, a irmã Narcisa, Sister Death, né? Irmã Muerte, ela é meio que a metaforização de uma consequência, vamos dizer assim. Ela é uma consequência. Consequência do quê? Bom, eu não vou dar spoiler, mas quando você for vendo o que acontece no filme, é um crime de guerra, ou seja, uma coisa monstruosa, mas que resulta em uma coisa horrível, em uma inocente, só que uma instituição para a qual essa inocente trabalhava vai ferrar mais a vida dessa inocente, fazendo com que ela não possa falar para o mundo o que aconteceu. Então, é assim, é uma série, é uma sucessão de violências institucionais que acontecem com alguém, e aí esse alguém depois vai querer vingança, né? Vão acontecer coisas horríveis, e isso você vai descobrindo ao longo do filme, tá? No começo começa aquelas coisas de filme mesmo, uma cadeira que cai toda hora, e depois você vai entendendo tudo por quê. Ele é um filme bem lento, então quem curte jump scare não vai gostar mesmo, tá? Ele é bem lentão. Ele tá mais interessado nos climas, eu acho, do que nos sustos. Quando você terminar, provavelmente você vai ver que a história nem é das mais originais. A gente já viu aquilo, porque eu acho que a beleza do filme, do Paco aí, tá em como que ele vai construindo cinematograficamente aquilo. As imagens são lindas, lindas. É um filme cuja engenharia de som também é muito boa, aquela água, isso vai ter tudo a ver com a história, né? E como que eles planejaram os enquadramentos, né? Parece que tem hora, que já falei, dessa luz muito forte, mas tem hora que parece assim, que ele é filmado meio como se fosse um filme vintage mesmo, né, das antigas. Mas tem hora que parece que através de portas e outras coisas, as personagens ou a coisa fica mais sufocante ainda. Enfim, cada quadro do filme foi muito bem pensado e eu respeito muito. Então ele pode não ser nada assim, meu Deus, que susto, ou que não sei o quê, mas como trabalho artístico, muito bem feito. E aí, na cena final, você vai ver como que se conecta, né, com a história da Verônica, né? Porque aí, tá dando spoiler. Não, se ela, a freira, né, a Sister Death, a Hermana Muerte, já aparecia no filme Verônica. Então, a gente sabe que ela não morreu, né? A última cena vai mostrar como que tá ligado. Mas tem um eclipse que também aparece no Verônica e que tem um papel fundamental nesse filme aí. Mas é assim, você não precisa lembrar, eu não lembro mais nada do Verônica, faz tanto tempo que eu vi. Você não precisa lembrar mais nada muito do Verônica ou nada do Verônica para entender este filme, tá? São, entre aspas, independentes, mas é uma história de origem. É bem legal, assim. Para mim, acho que o REC vai ser sempre o favorito do Paco Plaza, né? É até covardia comparar as outras coisas com o REC. Mas esse aí, ele tá ficando cada vez mais sofisticado no ofício dele, dos enquadramentos da iluminação e das referências, né? Tá com um bom roteirista. Ó, uma maravilhazinha, assim, intelectual, bem feita do mundo do horror. Legal. Tchau.